E eu queria falar sobre aquele que eu considero um elogio de outro mundo, sensacional para o Flamengo, que é quando o Marcelo Bielsa, técnico da seleção uruguaia, argentino, a gente vai falar mais por que esse elogio é sensacional, faz uma menção ao Flamengo, né, no que diz respeito à preparação do Arrascaeta, né? O Bielsa basicamente disse, após a vitória do Uruguai sobre o Peru, que também é uma carne assada danada, né? Assim como o Chile, que o Brasil derrotou por 3-0 no Maracanã, ele fala: eu quero parabenizar aqui a comissão técnica do Flamengo por entregar um jogador tão bem fisicamente, um jogador com o qual ele disse que nem contava mais, né? Isso é surpreendente, cara. Vindo de quem veio, do Marcelo Bielsa, assim. Eu tenho o Bielsa, e aí a gente pode discutir aqui resultado e tal, mas para mim o futebol é tão mais do que isso, cara. Futebol para mim é um negócio tão legal que eu não fico me prendendo muito só a questão do resultado, não, senão o cara fica louco, né? Ou seja, só presta quando o time dele ganha. No caso, você, que é torcedor do Flamengo, só presta para você quando ganha. Quando não ganha e chega muito perto disso, jogando bem, com ideias boas, não vale, não serve e tal. É a forma como eu vejo o futebol. Não estou falando que é certo ou errado. Mas por que eu estou entrando nessa seara? Para justificar por que eu gosto tanto do Marcelo Bielsa. Aliás, leia um livro sobre o Marcelo Bielsa, né, publicado pela editora Grande Área. É muito bom, é muito bom. A Virtude da Loucura é o nome. Sobre El Louco Bielsa, né, que é um cara que um grande amigo meu chama, inclusive, de técnico dos técnicos. Né? É um cara que inspirou toda uma geração de técnicos, no mundo afora, né? Não são só os técnicos argentinos. O próprio Pepe Guardiola, né? Mas existe uma corrente de treinadores que é a corrente bielcista, que é composta aí, por treinadores que passaram recentemente no futebol brasileiro, ou que estão no futebol brasileiro. Sampaoli, Vojvoda, Gabi Milito. Tem o Gabriel Heinz, que hoje é auxiliar técnico do Arsenal, né? Todos esses caras são bielcistas. E o que consiste o bielcismo? No que consiste o bielcismo no campo? Que tem uma história fora do campo também. É aquela história, cara, de marcação individual insuportável, principalmente sobre um adversário na saída de bola. Né? Se eu tivesse que destacar uma coisa, dentre várias do bielcismo, eu escolheria, optaria por essa. Né? E aí vai ao encontro do que a gente está falando sobre o Arrascaeta, cara. Como esse cara conseguiu ser encaixado no bielcismo, né? Outro técnico que tem influência muito grande do Marcelo Bielsa é o Sebastián Becassese, né? Que faz um ótimo trabalho à frente da seleção do Equador, tá? Então, a gente olha para os bielcistas, Maurício Pochettino, né? Hoje é técnico da seleção dos Estados Unidos, foi técnico finalista da Champions com o Tottenham em 2019. Então, quando a gente vê um cara desse, cara, com esse tamanho, elogiando uma comissão técnica, eu tenho que considerar isso um elogio de outro mundo, cara, uma coisa sensacional. Né? E eu, de fato, considero, cara. Eu acho que, para aqueles que acham que eu sou um idiota, e eu acho que se você está assistindo ao vídeo até aqui, você não me considera um idiota, mas enfim, por ser um sonhador, mais uma coisa mais lúdica no futebol e tal, cara, eu sugiro a você que mude de time a cada vez que o seu time perder, e não é assim, né? E quando a gente fala de Flamengo, eu já vi o Flamengo tão na draga, cara, tão na lama, assim, que, eu tento curtir esse momento da melhor forma possível. O que eu falaria ao torcedor, né? Você, que nos dá o prazer da audiência do outro lado, que curta, cara, curta, porque, de fato, só houve algo parecido ali no início dos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, né? E, rapaz, até sobre isso, né, sobre esse elogio do Bielsa em relação ao Arrascaeta e à comissão técnica do Flamengo, neste domingo surgiu a informação, enquanto a gente estava, né, na live Nice One Live, eu, o André Rocha e a Letícia Kelly, sobre o falecimento do Dulce de Abranches, né, que é o pai do Rodrigo Dulce, que foi candidato à presidência do Flamengo, correligionário de Rodolfo Landim. E aí é óbvio que, ele foi o presidente na fase mais vitoriosa da história do Flamengo, quando o Flamengo é campeão mundial. Então ele, tem muitos méritos. Mas é engraçado e não engraçado, eu não acho nada engraçado, mas eu acho curioso que o que tenha colado nele
tenha sido o rótulo de presidente que vendeu o Zico, né? Isso dimensiona o tamanho desse cara aqui. Se você não teve a oportunidade de assistir ao Zico jogar, eu lamento, mas assim, ao mesmo tempo, eu posso indicar livros e fitas e DVDs, se bem que isso não existe, mais documentários no YouTube, aqui no YouTube, para você assistir. Mas, cara, o Zico é uma coisa fora do normal, fora do comum, tá? E mesmo o Zico tendo sido quebrado pelo Márcio Nunes cruelmente no dia 29 de agosto de 1985, ainda assim sem joelho, cara. Ele leva o Flamengo ao título brasileiro de 1987, ajuda muito o Flamengo na conquista do título carioca de 86. A gente está falando aqui de uma época em que o estadual valia muito mais, né? Então, cara, quando pintou essa informação do falecimento, e é lamentável, né, do Rodrigo Dunche, do Dunche de Abranches, o pai do Rodrigo Dunche, na S1 Live na hora, o Alan Mad estava também, na hora, todo mundo falou, pô, o presidente que vendeu o Zico, né? Isso não está no imaginário popular, é a primeira coisa que vem quando a gente fala sobre esse presidente, sobre esse dirigente, né? Então vale a gente ler sobre futebol, conhecer a história do Flamengo, conhecer a história do Marcelo Bielsa, conhecer a história do futebol é tão bom, né, que assim, esse canal se propõe, até estou compartilhando essas coisas com você e tal, se propõe a falar sobre Flamengo, né? Vocês querem que eu fale sobre Flamengo, eu quero falar sobre Flamengo, tá? Embora eu não faça com a camisa do Flamengo por achar que isso aqui, para mim, é um trabalho assim como estar na televisão, estar na rádio é um trabalho, então eu tento não misturar as coisas. Se eu vivesse só falando sobre o Flamengo, o que é completamente legítimo, provavelmente eu colocaria assim a camisa do Flamengo. Mas a gente não pode ignorar, pessoal, a história do futebol, a literatura do futebol, e até eu quero, né? Nesse momento de data FIFA é muito importante para a gente fazer essas reflexões, indicar livros, né? Tem tantos livros aqui, né? Vocês estão vendo alguns aqui ao lado. Lá nos primórdios do canal, para quem se lembra, né, o cenário é essa estante cheia de livros, basicamente, majoritariamente, sobre futebol. E você conhecer a história do Zico é você conhecer a história do Flamengo. O Zico, para mim, é o maior ídolo que um clube já teve. Eu não considero o Pelé, porque o Pelé é fora de... Enfim. O Zico é o maior ídolo na história do Flamengo, indiscutivelmente, mas o Zico é o maior ídolo que um clube já teve. Tá? Então, quando ele é vendido, aquilo ali foi o fim do mundo. Foi o fim do mundo. As pessoas choravam, né, diante daquela situação. Não havia internet, né? Então as pessoas ficaram sabendo pelo rádio, pelo jornal, no dia seguinte. Foi uma coisa traumática para todo mundo. E a volta dele foi um espetáculo. Só que esse espetáculo durou muito pouco, porque logo depois ele foi quebrado, joelho esquerdo, né, pelo Márcio Nunes. Aí, não diria que a carreira dele acabou, porque ele é um gênio, né? Mas um gênio daqueles que aparecem a cada 80 anos. Mas ali ficou muito complicado para ele, tá? Desculpe compartilhar essas ideias sobre futebol. O vídeo começou de uma forma, até eu ia levá-lo para outra, para falar mais sobre o Flamengo da atualidade, essa coisa toda, mas acabou desvirtuando aqui. Vamos falar também sobre o Bielsa e acabamos terminando com esse cara aqui, que sempre tem que ser homenageado e considerado. A gente falou aqui ontem, né? O Flamengo, aliás, divulgou uma nota para a imprensa. O Uruguai liberou os dois jogadores da sua respectiva seleção, né? Tanto o Guilhermo Varela quanto o De Arrascaeta. O Matias Vinha não, tá, pessoal? O Matias Vinha segue na seleção uruguaia, mas vai jogar essa partida aí do Uruguai e já vai estar de volta, tá, ao Brasil para restabelecer os treinamentos com o técnico Felipe Luiz. O Guilhermo Varela tá com um probleminha aí de pubalgia, será submetido a uma reavaliação no CT do Urubu para avaliar o grau dessa possível lesão, da inflamação do Guilhermo Varela, e se ele vai estar disponível aí para os enfrentamentos da Copa Libertadores da América. O lado bom é que Jorginho, Alexandro, Eric Pulgar ainda não, mais ou menos, mas essa galera toda já está melhorando bastante. Portanto, Flamengo só segue, né, com convocados na seleção colombiana, o Jorge Carrascal, o Samuel Lino na seleção brasileira, o Gonçalo Plata na seleção equatoriana, inclusive deve ser titular da seleção do Equador, né? Equador-Argentina, jogo difícil para o Equador,
mas vai ser em Quito, no Equador, na altitude, então eles querem ali meio que se despedir bem da torcida equatoriana, tendo em vista que a Copa do Mundo já está batendo na porta, é a última rodada das eliminatórias, então vão botar o Gonçalo Plata certamente para jogar os 90 minutos. O Matias Vinha no Uruguai e também o Samuel Lino na seleção brasileira, que a cada treino do Carlo Ancelotti indica que ele será titular da seleção brasileira lá em El Alto, a mais de 4.000 metros de altitude, para enfrentar a seleção da Bolívia, beleza? E aí, pessoal, a ansiedade do torcedor do Flamengo, no geral, tá lá no alto, até porque faltando mais de uma semana para o duelo da Copa Libertadores entre Flamengo e Estudiantes, no dia 18 de setembro, já foram vendidos cerca de 30 mil ingressos, rapaz. Ingresso a dar com pau. Até o momento, a venda foi exclusiva para sócios torcedores. A partir da sexta-feira, dia 12, né, o público geral poderá adquirir, mas a estimativa é que esse ingresso já seja esgotado ainda nos planos de sócio torcedor do Flamengo, pessoal. Enfim, vendendo bastante aí. Jorginho vem impressionando nos treinamentos do Flamengo, além de voltar a treinar com o elenco, o volante vem apresentando e impressiona pela sua resistência física nesses treinamentos pós-folga aí da partida do Flamengo diante da equipe do Grêmio. Tá treinando bem demais o Jorginho, tá na ponta dos cascos, não sente mais nenhuma dor e vai jogar aí bem contra a equipe do Juventude. O Wesley dá entrevista à jornalista Isabelle Costa, abrindo o coração e falando sobre a volta por cima que ele deu no Flamengo. Cara, eu admiro muito esse garoto que recebeu uma avalanche de críticas, né, quando subiu, né, numa furada tremenda, né, com o Sampaoli no comando, que aliás apostou nele. Talvez esse foi um dos poucos acertos, né, do Sampaoli à frente do Flamengo, mas com um preparador físico dando soco na cara do Pedro, com o Varela tomando soco na cara do Gerson, uma crise tremenda que passava o Flamengo, e ele deu conta do recado naquela altura, mesmo com alguns percalços ali, e ele fala, ó, no começo foi difícil, nem era nem pela torcida, vou falar a verdade, eu não estava conseguindo entregar o que o treinador pedia, isso que eu ficava puto, que ele fala, tentava, mas não ia, não dava certo. Eu não me afetava com a internet. Ah, é ruim, joga mal, não sei o quê. Isso aí vai ter toda hora. Teve agora, cheguei na Itália, mandei de volta pro Brasil, isso aí não joga nada. Isso nunca me afetou, nem vai me afetar. Sei o que eu posso ser, falou o Wesley. Cara, ser tão jovem e ter esse tipo de mentalidade realmente é um diferencial dele. E ele continua. Em 2024 não estava bem. Teve a data FIFA e teve 10 jogos. Esses 10 jogos destruí. Tinha feito as análises todas. Começam a me pedir na seleção. Chega Felipe Luiz. Caraca, estavam me xingando há 2 dias. Agora estão me querendo na seleção. Como eu não ligava para as coisas ruins, também não ligava para as coisas boas. Chega o Felipe, muda totalmente tudo. Fala o Wesley. E realmente, cara, chegou o Felipe, melhorou muito. Sobretudo para ele, que já vinha, né, no finalzinho do Tite, ele já vinha apresentando ali um bom futebol, mas chega o Felipe Luiz, potencializa todo mundo, faz os laterais subirem, quero que vocês subam, quero que vocês ataquem, coisa que o Tite acabava travando, né, mandava ficar ali, não, fica aqui na defesa, coisa e tal. O próprio Varela, né, comentou isso em entrevista aí, dizendo que quase ficou fora da Copa América em função do senhor Tite. Uma verdadeira de uma vergonha, né? Seremos bem sinceros aqui. Minha galera, Thiago Leifert, cara, eu tinha elogiado o Thiago Leifert nos vídeos atrás aqui, gosto do Thiago Leifert, tá? É um excelente profissional, mas no meu entendimento ele vacilou. Nisso aqui que ele falou do Flamengo, e como a gente fala de todo mundo, falamos do Felipe Melo, já falamos da Mili Lacombe, a gente vai ter que falar dele também. Ele dizendo que os narradores meio que puxam saco do Flamengo. E, cara, eu vejo de uma forma extremamente oposta, mas vamos ver o que ele falou aqui.
Quando eu estava no Prime Video, eu narrei Flamengo e Altos do Piauí. No alto da minha ingenuidade, eu narrei o jogo de forma equilibrada. Eu sou de São Paulo e mal sabia eu que a torcida do Flamengo não está acostumada com uma narração equilibrada. Nossa, como assim? Os narradores sempre são muito tendenciosos para o Flamengo. Alguns conscientemente e outros até inconscientemente. Como assim? Eu vejo completamente o contrário. Muitas das vezes, Kleber Machado narra a favor do Flamengo. Aquele lá de Minas, que eu esqueci o nome, que narra jogo do Atlético. Pô, cara, ele narra a favor do Flamengo? O Villani narra a favor do Flamengo? Olha, sinceramente, cara, eu não tô vendo isso aí, não. Pelo fato do Flamengo ser um time muito grande, as narrações tendem a olhar o jogo do ponto de vista do Flamengo. Não estou criticando. Estou falando um fato. Cara, eu não vejo isso. Eu vejo até o contrário. Assim, não só falando dos narradores, mas das pessoas no geral, da imprensa, da mídia. No meu entendimento, elas falam mal do Flamengo, porque falando mal do Flamengo, elas sabem que vão gerar mais engajamento. A gente viu aí, nesse caso do Bruno Henrique, o influenciador, dizendo que a família dele é uma quadrilha. Não é mesmo? Tivemos o caso de uma jornalista dizendo que o Andrés Pereira foi convocado para a seleção brasileira e o Flamengo foi beneficiado com isso. Sendo que o Andrés Pereira não fez nenhum jogo pelo Palmeiras. E o Flamengo tem o Samuel Lino convocado para jogar lá no alto do pico do morro da montanha da Cordilheira dos Andes. Então eu vejo o contrário. As pessoas falarem mal para ganhar relevância em cima disso. Então discordo frontalmente do Thiago Leifert, mas vamos prosseguindo aí. Mas, na minha cabeça ingênua, eu entendi que se um torcedor do Altos do Piauí assinou o Prime Video, eu tenho a obrigação de saber o que eu estou falando. Eu tenho a obrigação de saber a história do time, sim, e contar o drama do jogo também do ponto de vista deles. Eu sei que vai ficar um pouco mais tendencioso para o Flamengo, porque eu sou de São Paulo, estou mais perto deles, mas minha narração foi equilibrada. Rapaz, quando eu saí do ar, foi quase uma carnificina o que aconteceu, o que falou o Thiago Leifert. Olha, sinceramente, Luiz Carlos Júnior narra a favor do Flamengo? O Dandan narra a favor do Flamengo? Que, aliás, é vascaíno, nada contra, ele torce para quem ele quiser. Aquele que falou da torcida do Flamengo, que só tinha isso, de forma até preconceituosa, o Sérgio Maurício narra só a favor do Flamengo. Olha, sinceramente, Thiago Leifert, eu discordo plenamente e acho que a maioria deles é o contrário. Narram contra o Flamengo e se for abranger esse seu comentário para os comentaristas, para os formadores de opinião, aí mesmo que a coisa piora. Talvez as pessoas não tenham só gostado da sua narração, né? Talvez você seja melhor apresentador do que narrador, não sei, né? Enfim, mas vamos avançando aí. Rodrigo Muniz está bem próximo de ser negociado pela equipe do Fulham, pessoal. E com isso, o Flamengo está de olho, porque o Mengão tem o tal do mecanismo de solidariedade da FIFA e pode desembolsar uma grana com o jogador. Uma das equipes que está de olho na contratação do atleta é o Manchester United e também o Chelsea de Londres, pessoal. Então, e é uma grana boa, até porque lá em libras, né? Da última vez que eu vi a libra tava 1:7, né? Não sei como é que se encontra agora nesse momento, mas vamos avançando aí. Flamengo domina a seleção de mais valiosos do Campeonato Brasileiro. Pois é, meu parceiro e minha parceira, segundo o portal Transfer Market, né, passou por uma atualização de valores de mercado no futebol brasileiro na última sexta. Com isso, a seleção do Brasileirão, considerando posição por posição, tem 4 jogadores do Flamengo. Olha aí, o clube chegou a perder uma posição após a atualização. O lateral direito Emerson Royal era o mais caro do campeonato,
Com a atualização, Giai do Palmeiras passou ele, mas mesmo assim o Flamengo é o time que tem mais jogadores valiosos no Campeonato Brasileiro. E aí você vê também o bom trabalho na janela de transferências que foi feito pelo José Boto. Porque o Flamengo não gastou muito dinheiro nessa janela. Eu trouxe até o dado aqui para vocês, né, no vídeo da tarde de ontem, que Palmeiras e Botafogo gastaram bem mais que o Flamengo nessa janela de transferência. Mas o Flamengo buscou peças ali pontuais e que estão se encaixando bem na equipe do Felipe Luiz, como é o caso do Saul, como é o caso do Jorginho. Você tem aqui o Pedro na lista também, o mais valioso deles está dando aqui, que é o Danilo, do Botafogo. Você tem o Samuel Lino, né? Você tem o Léo Ortiz, que é muito valioso também, né? O De Arrascaeta, então nem se fala. Mas, de longe, os times que mais gastaram dinheiro nessa atual janela foi Botafogo e foi Palmeiras, e mesmo assim não conseguiram montar um bom elenco. Um bom elenco montaram, né? Eu utilizei a palavra errada. Não montaram um elenco tão bom quanto o elenco do Flamengo. E o time do Flamengo vem se apresentando. Só espero, cara, que o Flamengo volte bem dessa data FIFA, porque em outras oportunidades, outros anos, teve a pausa para a data FIFA e o desempenho do Flamengo foi sofrível. Não sei se vocês lembram dessa época do Flamengo. Só espero que isso não aconteça. E o Felipe Luiz, por mais que tenha desfalques no treino, em função das seleções, tem aproveitado bem, né, esse período de data FIFA. Bom, muita gente me perguntando aí sobre a situação do volante Casemiro, sobre a possibilidade do Casemiro ser contratado pelo Flamengo. A informação que chega é que o Flamengo, segundo o Jorge Nicola, né, teve alguns portais aí lá de Manchester também trazendo que o Flamengo e o Palmeiras se movimentam nos bastidores e estudam a contratação do jogador cujo contrato com o clube inglês se encerra em meados do ano de 2026. Então, já está em janeiro, ele já pode assinar, por exemplo, um pré-contrato, né? Com 33 anos, Casemiro vive a expectativa de disputar a sua última Copa do Mundo no próximo ano. A saída do Manchester United ao final do contrato é vista como provável, devido principalmente ao seu alto salário, estimado em 11 milhões de euros anuais, o que não dá, né? Teria que abaixar bem esse salário aí para vir jogar no Flamengo. De acordo com o jornalista, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras já realizaram sondagens para entender a situação do volante e avaliar, viabilizar a viabilidade de uma futura proposta para o jogador. É um bom jogador, caiu muito de qualidade nos últimos tempos, pelo que eu falei, aí a informação minha, com uma pessoa do Flamengo, a chance é zero. Nesse momento, o Flamengo já entende que tem bons valores ali, sobretudo na volância, né? Você tem vários, não só volantes, meio campistas na forma geral de falar, como é o caso do De La Cruz, do Saul, do Jorginho. O Pulgar tá aí voltando, então não seria uma prioridade, né? Utilizando uma palavra que foi bem utilizada nesse ano de 2025 pelo Flamengo. Não seria uma prioridade de contratação para a próxima janela. A prioridade é a contratação de um atacante, beleza?